Betty e Lester Likens eram artistas circenses e pais de 5 filhos. Diana e Daniel eram os mais velhos e Jane e Ben os mais novos. Entre os 2 conjuntos de gêmeos havia a filha do meio, Sylvia Mary Likens, que nasceu em 3 de janeiro de 1949, em Lebanon, Estados Unidos. O casamento dos Likens era instável e eles viviam se mudando diversas vezes. Sylvia sempre era obrigada a ficar com parentes ou conhecidos quando seus pais estavam em turnê com o circo. Eles geralmente levavam apenas os filhos gêmeos mais velhos, Diana e Daniel, nas viagens. Para você ter ideia do quanto a família viajava, Sylvia, com apenas 16 anos, já havia morado em 14 endereços diferentes. Antes ela era deixada na casa dos avós, ou viajava com os pais quando eles não encontravam ninguém para cuidar dela e da irmã mais nova. Com o tempo, o casal acabou se separando, e as caçulas, Jenny e Sylvia, foram morar com a mãe em Indianópolis. No entanto, houve um dia em que Betty acabou sendo presa por furtar uma loja de roupas. Foi nessa época que ela se afastou definitivamente das filhas. Enquanto a mãe estava encarcerada, o pai das meninas, Lester Likens, cuidou das filhas, mas muito em breve teria que sair em turnê com o circo. Por esse motivo, em julho de 1965, ele deixou Sylvia e Jenny, de 16 e 15 anos, com Gertrude Banizewski, em troca de $20 por semana. A mulher era conhecida na vizinhança por cuidar de outras crianças além dos filhos. Além disso, as meninas conheciam as filhas de Gertrude, Paula e Stephanie Banizewski, ambas de 17 e 15 anos, que estudavam na mesma escola que elas. O pai deixou os outros filhos sob os cuidados dos avós e prometeu voltar para buscar as duas em novembro. Lester foi bastante precipitado. Ele deixou Sylvia e Jenny sob os cuidados de uma desconhecida, sem ao menos verificar em que condições se encontrava a casa da mulher. Apenas deixou as duas na residência e disse para Gertrude cuidar delas e endireitar as duas como se fossem suas próprias filhas. Se Lester tivesse dado mais atenção ao ambiente, notaria que não havia camas suficientes e que os filhos da mulher dormiam em colchões sujos e velhos, que fediam a urina. Mas afinal, quem era Gertrude Banizewski, a mulher que concordou em cuidar das filhas de Lester? Aqui vai um pequeno resumo. Nascida como Gertrude Nadine Van Fossen, ela era filha de Hugh e Molly Van Fossen e a terceira de 6 irmãos. 5 anos após a morte de seu pai, ela largou os estudos e se casou aos 16 anos com John Banizewski, com quem teve 4 filhos. Após o término do casamento de 10 anos, Gertrude se casou mais uma vez, teve mais 2 filhos e se separou novamente em 1963. Então, com 34 anos, Gertrude se casou com Dennis Lee, de 23 anos, que era extremamente violento e agressivo. Eles tiveram um filho, chamado Danny Jr., mas logo após isso, Lee desapareceu e abandonou Gertrude sozinha. Gertrude passou a enfrentar dificuldades financeiras, dependendo apenas da pensão alimentícia que recebia de seu primeiro marido, e de alguns trabalhos na vizinhança como costuras e serviços domésticos. E como no caso das Likens, havia momentos em que ela cuidava de outras crianças do bairro. Em meio ao histórico de relacionamentos abusivos, Gertrude cuidava de seus 7 filhos sozinha, e por causa dos abusos e condição precária no qual vivia, tinha sérios problemas com sua saúde mental. Ela era desnutrida, chegando a pesar menos de 50 quilos. Tinha vício em cigarros apesar de sofrer de asma, além de sofrer de depressão, agravada por um aborto espontâneo recente.
As primeiras semanas das Lycans na residência de Gertrude foram tranquilas. Elas ficaram próximas das filhas da mulher, ajudavam nas tarefas domésticas e frequentavam a catequese juntas. No entanto, os problemas surgiram quando Lester deixou atrasar o pagamento de $20 que haviam combinado. Isso fez com que Gertrude começasse a descontar suas próprias frustrações nas duas garotas. Os próximos meses iam ser bem difíceis, principalmente para Sylvia Likens. Os primeiros castigos envolviam surras com diversos objetos, incluindo um remo, direcionado às duas meninas Likens. Mas o ódio passou a se direcionar mais intensamente para o lado de Sylvia, possivelmente pela bela aparência da jovem. Além de apanhar, a garota recebia quantidades menores de comida, o que a levou a se alimentar das sobras da casa. Os abusos e humilhações também eram praticados pelos filhos de Gertrude. Banizevski aumentou os abusos contra Sylvia. Gertrude a acusou de ter roubado doces de um supermercado, doces que ela na verdade tinha comprado. Ela também humilhou a garota após Sylvia admitir que já teve um namorado. Ela sempre usava as Likens como mau exemplo, dizendo aos filhos que elas eram promíscuas. Gertrude chutou Sylvia no estômago e a acusou de estar grávida, quando na verdade quem estava esperando um filho na época era sua filha Paula. Com o tempo, a família Banizevski encontrava qualquer desculpa para machucar e humilhar ainda mais as garotas Likens. Houve um período em que Sylvia foi acusada de fazer fofocas no colégio sobre Stephanie e Paula, as acusando de serem prostitutas. Este foi supostamente o motivo do namorado de Stephanie atacar Sylvia fisicamente usando golpes de judô. Banizevski tirou Sylvia da escola e começou a encorajar Coy e outras crianças da vizinhança a atormentar Sylvia, incluindo também agredir elas. Aqui vai um exemplo das torturas que eles cometiam: queimar sua pele com cigarros e a fazendo ficar nua, para eles forçarem uma garrafa de Coca-Cola em sua vagina. Sendo cada vez mais encorajados por Gertrude a intensificarem a violência sobre Sylvia. Em alguns casos, a mulher cobrava dos garotos do bairro 5 centavos para que eles vissem Sylvia nua. Quando Sylvia urinou na cama de Gertrude, devido a uma incontinência urinária, causada pelo abuso que vinha sofrendo, Gertrude amarrou a adolescente no porão, geralmente sem roupa e com pouca comida e água. Ela também era proibida de usar o banheiro, e se via obrigada a fazer suas necessidades nas calças. Ela foi obrigada a consumir a urina e as fezes espalhadas pelo porão. Banizevski começou a tatuar na pele de Sylvia a frase "Eu sou uma prostituta e me orgulho disso", com uma agulha aquecida. Como não conseguiu terminar a frase, Richard Hobbs a finalizou. Enquanto abusava de Sylvia, Gertrude ameaçava Jenny, dizendo que o mesmo aconteceria com ela caso contasse para alguém o que acontecia no porão da casa. Em alguns episódios, Jenny era obrigada a participar da tortura contra a irmã. Mas você deve estar se perguntando: ninguém tentou ajudar essas meninas? Bem, as duas estavam tão traumatizadas e assustadas que não tinham coragem de denunciar o abuso a seus familiares, com medo de sofrerem castigos ainda mais severos. Até que houve um dia que o desespero falou mais alto, e contaram sobre a violência para a irmã mais velha, Diana, só que ela achou que as duas estavam exagerando.
Alguns vizinhos perceberam que algo errado acontecia naquela casa, e um deles chegou a fazer uma denúncia anônima à escola, de que uma das meninas na casa dos Banizevski tinha machucados pelo corpo. Como Sylvia estava proibida por Gertrude de ir às aulas, o colégio mandou uma enfermeira investigar a denúncia na residência, mas Gertrude apenas disse que Sylvia havia fugido de casa e que não sabia onde ela estava. Então, a escola encerrou o caso. Depois de terminar a tatuagem, Gertrude forçou Sylvia a escrever uma carta para despistar os pais dela, dizendo que ela tinha fugido da casa dos Banizevskis e que nessa fuga foi abusada e mutilada por um grupo de garotos anônimos da região. O plano da mulher era levar a jovem a uma região de mata para deixá-la para morrer. Após descobrir o plano de Gertrude, Sylvia tentou fugir, mas foi pega e novamente amarrada no porão. Em 24 de outubro de 1965, Coy Hubbard bateu violentamente na cabeça de Sylvia com um cabo de vassoura. Em 26 de outubro, Sylvia passou a madrugada berrando em uma tentativa desesperada de chamar a atenção dos vizinhos. Mas seus gritos não foram ouvidos, e ela continuou no porão escuro, fraca, desnutrida, desidratada e profundamente machucada, a ponto de não conseguir pronunciar mais nenhuma palavra, ou até mesmo se movimentar. Como se isso não bastasse, os filhos de Gertrude passaram a tarde atormentando Sylvia, inclusive dando um banho nela com uma mangueira de jardim. Isso fez com que a garota utilizasse seus últimos esforços para tentar fugir dali, o que foi respondido com um golpe em sua cabeça por Gertrude. Stephanie decidiu dar um banho em Sylvia, mas quando se aproximou para tirá-la do porão, Lycan já não estava mais respirando. Stephanie foi a primeira a perceber isso, e ainda tentou ressuscitar a garota por meio de respiração boca a boca, enquanto sua mãe gritava que a jovem estava fingindo a própria morte e a agredia com o livro. A autópsia identificou pelo menos 150 feridas diferentes em todo o seu corpo, que variavam de tipo, intensidade e etapa de cura, confirmando que as agressões ocorriam há bastante tempo. O choque causado pelas agressões severas e prolongadas em sua pele e a má nutrição foram fatores que contribuíram com sua morte. Perto do dia do falecimento, os lábios vaginais de Sylvia estavam quase separados um do outro. Sua cavidade vaginal estava inchada, mas os exames provaram que ela ainda era virgem, sendo que seu rímen estava intacto. Ela morreu devido a uma hemorragia cerebral, segundo o relatório médico. Ao final do dia, convencida de que Sylvia estava morta, Gertrude pediu que Richard Hobbs chamasse a polícia. Quando os oficiais chegaram, Gertrude tentou limpar a própria barra. Apresentou a carta que Sylvia foi obrigada a escrever, na qual dizia que ela havia feito sexo com um grupo de jovens por dinheiro, e que eles a levaram de carro e bateram nela, a queimaram e tatuaram a frase em sua pele. Como se isso não fosse suficiente, ainda alegou que estava cuidando das feridas de Sylvia, em uma tentativa desesperada de primeiros socorros. Ela e os filhos estavam alinhados na mesma narrativa e tentaram aliciar Jenny para corroborar com a história, prometendo tratá-la como um dos filhos de Banizevski se ela fizesse isso. No começo, ela fez exatamente como a família havia instruído, mas depois sussurrou a um dos policiais: "Me tire daqui e eu conto tudo." A partir daí, ela contou todos os detalhes da tortura e disse que não sabia como foi poupada.
caso foi inteiramente relatado à polícia e foram a julgamento em abril de 1966, 6 meses após o assassinato. Durante o julgamento, Baniszewski negou qualquer responsabilidade pela morte de Sylvia, alegando insanidade mental. Os advogados dos menores envolvidos, Paula e John Baniszewski, Richard Hobbs e Coy Hubbard, afirmaram que eles foram pressionados por Gertrude para cometer as torturas. Quando a filha de 11 anos de Gertrude foi convocada como testemunha de defesa, ela mudou o discurso e admitiu que havia sido forçada pela mãe para aquecer o alfinete com o qual tatuou a pele de Sylvia Likens e que havia visto a mãe agredir Sylvia no porão. Em 19 de maio de 1966, Gertrude Baniszewski foi condenada pela prática de assassinato em primeiro grau. Porém, foi poupada da pena de morte e condenada à prisão perpétua. Sua filha, Paula, que ganhou uma menina durante o julgamento, registrou a menina com o nome de Gertrude, em homenagem à mãe. Ela foi condenada por assassinato em segundo grau e pegou 20 anos de prisão. Richard Hobbs, Coy Hubbard e John Baniszewski foram enviados para um centro juvenil, onde ficaram 2 anos detidos. Já as acusações contra Stephanie foram retiradas depois que ela colaborou com a justiça. O caso foi descrito como o mais monstruoso da história da Indiana. O caso voltou a ser analisado em 1971, a pedido dos advogados de defesa. E com isso, Gertrude conseguiu condicional em 1985, apesar da indignação pública e de pedidos contra sua libertação. Paula recebeu condicional e assumiu uma nova identidade. Gertrude mudou seu nome para Nadine Van Fossen e se mudou de estado. Ela morreu de câncer no pulmão em 16 de junho de 1990. Richard Hobbs morreu de câncer no pulmão aos 21 anos, 4 anos depois de deixar o reformatório. John Baniszewski mudou de sobrenome e deu uma declaração dizendo que jovens criminosos não são irrecuperáveis, descrevendo como ele conseguiu superar seu passado de crimes. Ele morreu em um hospital de Lancaster, em decorrência de diabetes, em 19 de maio de 2005. Estava com 52 anos, casado e pai de 3 filhos. Coy Hubbard, o ex-genro de Gertrude, passou a vida saindo e entrando da cadeia, tendo sido acusado tempos depois de assassinar 2 homens. Ele morreu com 56 anos de ataque no coração, em 23 de julho de 2007, em Indiana. Paula Baniszewski colocou sua filha Gertrude na adoção. Tempos depois, ela acabou tendo 2 filhos e também se mudou de estado, indo morar em uma fazenda. Stephanie Baniszewski virou professora e teve vários filhos. Em 2012, ela trabalhava como professora substituta em uma escola. E nesse período, um rumor no Facebook trouxe à tona seu passado criminoso. Além disso, a mulher teria dado informações falsas durante o processo de contratação, usando o nome de Paula Pace. Após descobrirem, ela foi demitida. Em 10 de maio de 2015, a irmã mais velha de Sylvia, Diana Likens, foi declarada desaparecida juntamente com seu marido. 15 dias depois, o casal foi encontrado em uma parte remota da Califórnia. O marido havia morrido e Diana estava severamente desidratada após sobreviver apenas da água da chuva e algumas sobras de comida. Diana foi levada de helicóptero para o hospital, tendo relatado aos investigadores que ela e o marido estavam buscando um atalho quando se perderam e atolaram o carro. A casa onde Sylvia foi torturada
ficou abandonada desde o crime, até ser demolida em 29 de abril de 2009.